convidar você nesse momento, em nome de Jesus, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 4. Você que me assiste em casa, através da internet, você que neste momento acompanha a pregação da palavra do Senhor pelo DVD, Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41. Vamos estudar mais um dos extraordinários milagres praticados por Jesus quando aqui na terra esteve. E lembre-se, por favor, você já é um milagre de Deus. Você já é um milagre de Deus. Pastor, eu quero um milagre. Você já é um milagre de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ele ou para ela: você já é um milagre de Deus. Faça isso. Deus seja louvado. Permita-me, antes de ler o texto bíblico, falar sobre duas importantes coisas. A primeira é um anúncio. Nós estamos entre os jovens de Minas Gerais, na juventude lá da Associação Mineira Central, fazendo uma corrente de oração. Formou-se um grupo de oração pela internet. E todos os indivíduos que participam deste grupo de oração, eles se comprometem a orar 3 vezes por dia em busca de um milagre. Cada componente do grupo ora pelo grupo como um todo. Deus sabe qual é o milagre que nós precisamos. Então todos nós oramos cada um pelo milagre do outro, a fim de que Deus possa estar realizando a sua vontade no que diz respeito à nossa necessidade de um milagre. 3 vezes por dia este grupo ora no horário que cada um escolher, achar melhor. Se você quiser participar deste grupo, saiba que este grupo já conta com mais de 1.500 pessoas para a glória de Jesus. Temos 1.500 jovens orando, mais de 1.500 jovens orando todos os dias. E esse grupo foi formado enviando um e-mail para embuscademilagres@hotmail.com. embuscademilagres@hotmail.com. E aí o indivíduo diz: olha, eu vou orar neste horário aqui e quero participar também deste grupo de oração. A segunda coisa que quero lhe dizer neste momento, antes da leitura do texto sagrado, é que lá no Brasil hoje você sabe que é um dia especial. Lá no Brasil hoje é o dia dos namorados. E eu não podia, é claro, começar a mensagem sem antes enviar um recado para minha namorada. Porque afinal de contas, nós namoramos desde os 15 anos de idade. E já são somente 20 anos de namoro, né? E a saudade aperta, às vezes essas séries de viagens que a gente faz para cumprir os compromissos da pregação da palavra de Deus, faz-nos ficar um pouco ausentes. Mas é claro que ausentes fisicamente, mas o coração arde de saudades por aqueles que nós amamos. Então eu queria agora mandar um grande beijo, um terno abraço para minha querida e amada esposa Eliane, que está neste momento nos assistindo pela internet, acompanhada dos nossos lindos tesouros, presentes que Deus nos 2 filhos lindos, maravilhosos, que é o Lucas e a Larissa. O Lucas tem 14 anos e a Larissa tem 8 anos de idade. 2 lindos filhos que, graças a Deus, puxaram a mãe, por isso que são lindos. Né? Esse aí é o mistério da oração intercessória, irmãos, uma benção. Então você ora que o Senhor faz um milagre, né? Então meus filhos são um milagre de Deus, eu louvo o nome do Senhor por isso. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Acompanhe, por gentileza, a leitura da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 4, versículos 35 até o 41, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para a outra margem do mar da Galileia. Versículo 36. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que vocês são assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele se chama Jesus, ele se chama Emanuel. Ele é o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Todo joelho deve se dobrar diante dele, mesmo porque neste momento, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que submete ao seu poder, inclusive os fenômenos da natureza, está aqui nesta noite para abençoar a minha vida, a sua vida, e se necessário for, fazer um milagre, daquele que precisamos para dizermos, semelhante ao apóstolo Paulo: Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo Jesus vive em mim. Esse, sem dúvida nenhuma, é o registro de um milagre que deve ocorrer na vida de todos nós. O milagre de termos Jesus habitando em nosso coração. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero convidar você junto comigo agora, você que está aqui, você que me assiste pela internet, para que possamos agora fechar os nossos olhos, curvar a nossa fronte e pedir para que esse poderoso Jesus possa nos iluminar para entendermos o texto inspirado nesta noite. Pai querido, muito obrigado porque Tu és um Deus de milagres. E muito obrigado porque nossa vida tem sido palco para a manifestação dos Teus milagres. E cada um de nós, neste momento que estamos aqui buscando Tua presença, através da Tua palavra, somos pessoas que já tivemos, estamos tendo ou certamente teremos milagres maravilhosos ocorrendo em nossa vida. E que Tu possas nos ajudar para que, mediante Tua intervenção, não possamos ficar calados, Senhor, mas possamos abrir os nossos lábios em gratidão, em louvor ao Teu nome, por tamanha poderosa intervenção de Tua presença em nossa vida, e que possamos não só estar felizes porque Tu estás conosco, mas também, ó Deus, mediante essa felicidade, termos a alegria de dividir a maravilhosa presença da Tua pessoa em nossa vida com aqueles que ainda não Te conhecem. Que diferença é ter o Senhor em nossa vida. Que diferença é ter a Tua presença na nossa família. Que diferença é ter a Tua palavra guiando os nossos passos. Quando nós olhamos para um tempo passado e percebemos que a nossa vida era sem a Tua direção, hoje percebemos que milagre extraordinário o Senhor já fez em nós. Ao percebermos quão diferente é a nossa vida, porque hoje é o Senhor que guia os nossos passos. E que seja assim por toda a nossa vida. Que nossa prioridade, Senhor, seja única e exclusivamente a execução da Tua vontade em nossa vida, pelo poder extraordinário do Espírito Santo. O Senhor conhece a cada um de nós, sabe o quanto precisamos da ação transformadora do Teu Espírito em nossa vida. Nosso coração se abre para receber Tuas bênçãos neste momento. Fala-nos do jeito que só o Senhor sabe, do jeito que só o Senhor pode. Alcança-nos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Virando-se para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus vai abençoar você. Ei, meu amigo, minha amiga, Jesus havia passado o dia inteiro ensinando, o dia inteiro trabalhando. Ao longo de todo o dia, suas atividades foram intensas, cansativas. O mestre falou neste dia aqui sobre a parábola do semeador,
sobre a parábola do joio e do trigo, sobre o grão de mostarda, sobre o tesouro escondido, sobre a pérola de grande preço. Passou o dia inteiro ensinando. Foi um dia exaustivo, foi um dia cansativo. E você sabe o que significa ter um dia cansativo. Você sabe o que é experimentar um dia de intensas atividades. Trabalhar o dia inteiro, desde a manhã até o final da tarde. Alguns um pouco mais indo noite adentro. Trabalho que cansa, trabalho que fatiga. Jesus trabalhou exaustivamente durante este dia, sem dúvida nenhuma. Foi um dia muito intenso. Será que eu estou falando para você neste momento que também teve um dia muito intenso? Uma correria tremenda, um trabalho super exaustivo? Você sabe do que eu estou falando. E depois de um dia com essas características, a gente procura o descanso, a gente procura o refrigério, a gente procura repor as energias perdidas, recarregar as baterias, quem sabe para o dia seguinte de trabalho e de desafio que já se apresenta diante de nós. E a nossa vida tem sido exatamente assim, uma coleção de desafio após o outro, de modo que dentro deste contexto aqui, Jesus estava cansado, exausto. Jesus estava cansado, queria se pôr à parte junto com os seus discípulos para orar um pouco mais, para conversar com Deus, abrir o coração ao Pai, para obter refrigério para a alma, obter alívio físico também, depois de um dia muito cansativo. Você está cansado neste momento? Seu dia também foi muito intenso? Você sabe o que é um cansaço extremo? Você sabe o que é estar estressado? Você sabe o que é estar envolvido em diversas atividades cotidianamente? Você sabe do que eu estou falando. E sabe de uma coisa? Todos nós estamos cansados. Trabalhamos bastante. A nossa vida tem sido uma loucura, uma correria constante, desenfreada. Estamos cansados, mas não estamos simplesmente cansados por conta das atividades de trabalho, por conta de cuidar de filhos, por conta de compromissos com a igreja, por conta de compromissos pessoais. Nós não estamos cansados somente por isso. Estamos cansados porque não aguentamos mais lidar com determinadas realidades da vida. Não suportamos mais contemplar com injustiças todos os dias diante dos nossos olhos. Estamos cansados porque não suportamos mais nos dirigir aos cemitérios da vida para nos despedir das pessoas que nós amamos. Estamos cansados porque não suportamos mais ver os nossos entes queridos doentes. Não suportamos mais conviver com o drama da dificuldade financeira a cada dia. Querer ter algo melhor, querer progredir financeiramente um pouco mais e ter as mãos atadas por conta da nossa limitação financeira. Estamos cansados de um mundo de tragédias, de tsunamis, de terremotos, de maremotos, de coisas que ceifam a vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Estamos cansados de estarmos convivendo com o pecado todos os dias, que nos traz dor, sofrimento. Mas acima de todas as coisas, o pior de todos os problemas, o pecado que nos separa de Deus, não conseguimos ver a face de Deus. Queria conversar com Deus agora, face a face. Eu queria abrir o meu coração para Ele, olhando nos olhos dEle. Eu queria sentir o toque das mãos dEle sobre o meu corpo. Eu queria ter um contato pessoal com Deus agora. É o final de um dia. Adão tinha este privilégio. Ao final de cada dia ele conversava com Deus pessoalmente. Mas isso não é mais possível. Por enquanto não é mais possível. Mas daqui a pouco isso será uma realidade para cada um de nós. Veremos a Deus face a face. Deixa eu te fazer uma pergunta, amigo. Você já não está cansado de tudo isso? Você já não está cansado de correr de um lado para o outro para obter coisas materiais que na verdade não preenchem o nosso vazio, não satisfazem a nossa alma? Você não está cansado já de enfrentar tantos problemas, a distância da família, uma família num país, você aqui em outro, enfim, você já não está cansado de enfrentar tanto problema financeiro, tanta doença, tanta morte, tanto drama? Às vezes a gente cansa. E que bom que nós estamos cansados por causa disso, porque isso nos faz almejar mais o céu. Eu quero te perguntar uma coisa. Será que neste momento você está desejoso de que Jesus volte logo? Será que neste momento você está desejando ardentemente
que o céu se torne uma realidade para você, novos céus, nova terra, nunca mais pranto, dor, sofrimento, nunca mais a morte. Estamos cansados de tudo isso e queremos o descanso, queremos o refrigério e não queremos mais o descanso parcial. Nós queremos o descanso eterno ao lado de Deus. Quem deseja isso, diga amém. Eu quero descansar, irmãos. Eu quero ter o refrigério pleno para a minha alma. Eu me agarro a cada dia às promessas do Senhor, quando Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para o cansaço da vida, Deus te proporciona o alívio. Se você está cansado das coisas, Deus alivia você. Se você está cansado de algumas pessoas que, não temendo a Deus, te fazem sofrer, Deus pode aliviar você também. Seja qual for o motivo do nosso cansaço, seja qual for o motivo do nosso estresse, o refrigério encontra-se em Deus. E neste momento, ao entrarmos em contato com a palavra do Senhor, a despeito do motivo que te leva a estar cansado, estressado, Deus, neste momento, vai operar o milagre de refrigerar a tua alma em nome de Jesus. Se você acredita nisso, agarre-se a essa promessa. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor possa estar te aliviando do teu fardo, do teu cansaço, do teu pesar nesta jornada em direção ao céu, porque o caminho é estreito, é difícil, mas é o único que conduz à vida eterna. Vamos perseverar. O dia do Senhor não foi fácil. Foi um dia de muitas atividades, de muitas lições, como lhes citei anteriormente. E agora chegou o momento dele descansar. E como é que Jesus descansava? Simplesmente dormindo? Não. Ele gostava de se pôr à parte para orar. Ele gostava de obter o refrigério para a sua alma, primeiro orando. O descanso espiritual era o mais importante, para depois buscar então o descanso físico. Diz a Bíblia que eles entraram num barco e se dirigiram mar adentro. E o mar que vos falo, trata-se do mar da Galileia. Ei, queridos, vamos examinar agora o contexto para entendermos melhor o texto. O cenário onde se desenvolve o milagre praticado e estudado neste momento, praticado por Jesus e estudado por nós, o cenário deste milagre é o mar da Galileia. O mar da Galileia também era conhecido como mar de Tiberíades, ou seja, mar da Galileia é a mesma coisa que o mar de Tiberíades. Aliás, ele é chamado de mar, mas na verdade é chamado de mar por causa de suas proporções, porque na verdade é um acúmulo imenso de água doce, não de água salgada. Pastor, como é que se formou este lago aí da Galileia, este mar da Galileia, este mar de Tiberíades? Os estudiosos dizem que ali bem próximo ao mar da Galileia existe um monte alto com cerca de 3.060 metros de altitude. Este monte é o Monte Hermon. O Monte Hermon fica próximo ao mar da Galileia, ao lago de Tiberíades. E quando, na época do calor mais intenso, a neve no cume do Monte Hermon derrete, o derretimento desta neve no cume do Monte Hermon é o que proporcionou a formação do mar da Galileia. E umas características interessantes do mar da Galileia, para que você conheça melhor o cenário onde está ocorrendo este milagre relatado nas Escrituras Sagradas, o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, possui cerca de 20 quilômetros e 800 metros de comprimento, 11 quilômetros e 200 metros de largura, são 208 metros abaixo do nível do mar. É a porção de água doce que está mais abaixo do nível do mar no planeta. O mar da Galileia se caracteriza não só pela presença do Monte Hermon ao redor, mas na verdade todo ele é rodeado de uma série de montanhas. E os desfiladeiros entre uma montanha e outra que rodeia o mar da Galileia criam um fenômeno interessante,
porque do mês de maio a outubro, os ventos do norte para o sul são muito frequentes, fortes e repentinos. E eles vêm com uma força tremenda e passa por entre esses desfiladeiros que ficam no meio dessas montanhas que cercam o lago, de modo que quando os ventos fortes passam por ali, de uma maneira muito repentina, de uma hora para outra, acontece uma tempestade no mar da Galileia, ainda nos dias de hoje. E eu não sei se esse foi o fenômeno que ocorreu nas Escrituras Sagradas, mas o fato é que dentro deste cenário, o mar de Tiberíades, de 20 quilômetros e 800 metros de comprimento, 11 quilômetros e 200 de largura, neste contexto ocorre a tempestade narrada pelo texto bíblico que nós acabamos de ler. E lá estava Jesus dormindo na popa do barco, os discípulos fazendo de tudo para contornar a situação. Mas, na verdade, eu fico imaginando os discípulos, que em sua maior parte o grupo era formado por pescadores hábeis, experientes. É óbvio, estavam ali tranquilos, estavam acostumados a lidar com tempestade. Aliás, muitos deles passavam noites e noites pescando, lidando com o mar revolto, com o mar em turba. Enfim, eram indivíduos experientes, hábeis para lidar com tempestade. Ao contemplarem Jesus cansado, depois de um intenso dia, muito provavelmente devem ter pensado: descansa aí, Jesus. Você falou sobre o reino dos céus, você falou sobre as nossas prioridades, você falou sobre oração, nos ensinou muita coisa. E sem dúvida nenhuma foi um dia muito significativo, mas agora aqui é com a gente. Aqui é conosco, Jesus. Pode dormir em paz, que de tempestade nós entendemos. Está cansado? Dorme aí. Pega o travesseiro e fica tranquilo, que daqui para frente é com a gente, Jesus. Daqui para frente, o problema a gente resolve. E os indivíduos estavam lá administrando o barco. É muito perigoso desenvolver uma autoconfiança que nos gera uma independência de Deus. É muito perigoso pensar que Jesus está tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante de nós por nossa própria culpa e por nossa arrogância, por sabermos ou pensarmos que as tempestades nós podemos lidar com elas a partir da nossa experiência, a partir da nossa cultura, a partir das nossas características particulares e pessoais. Enfim, os discípulos estiveram prestes a se afogar naquele mar tempestuoso e revolto. Sabe que um dia eu fui fazer um acampamento num período de carnaval, e se não me falha a memória, foi no ano de 2007 ou 2008. Eu me dirigi ao Triângulo Mineiro para participar dos acampamentos daquela região. Eu fiquei pregando durante o período de carnaval num acampamento de uma das igrejas lá de Uberlândia, mas em um dia da semana eu apoiei o quarteto que estava me acompanhando nos apelos e na parte musical das mensagens, e nós nos deslocamos para uma cidade ali mais ou menos próxima de Uberlândia, e nós fomos lá para aquela cidade participar naquele dia, na parte da tarde, daquele acampamento de carnaval. E fomos até lá, chegamos lá por volta das 2 da tarde aproximadamente, e os irmãos estavam nos aguardando assim, ansiosamente, e no meio da tarde todo mundo parou, o pessoal saiu do rio, o pessoal parou de brincar, de se divertir, e todo mundo se concentrou, fizemos um culto, eu preguei, o quarteto cantou, depois do culto fizemos uma palestra, passamos a tarde toda ali muito agradável com os irmãos da igreja, e como o calor estava muito intenso, o dia ainda estava muito claro, todo mundo: pastor, agora que terminou o culto, pastor, agora que terminou a palestra, troca de roupa aí, vamos para o rio, vamos brincar, vamos nos divertir. E nós trocamos então de roupa, fomos acompanhar os irmãos, o pessoal do quarteto foi também, e fomos lá em direção àquele rio bonito que tinha lá naquela região. E estávamos lá nos deleitando, quando alguém, querendo assim, nos proporcionar agradáveis e emocionantes momentos, vira para a gente e fala: pastor, vamos ali na parte mais funda, porque o senhor está vendo que tem uma queda ali d'água, e a queda realmente formava uma espécie de cortina de água,
E eu fiquei observando aquela cena bonita, maravilhosa. E ele falou, pastor, o gostoso daqui é a gente caminhar por trás dessa cortina de água e lá por trás dela saltar de lá em direção aqui a esse poço aqui enorme que tem. É uma sensação maravilhosa, pastor. E todo mundo assim começamos a olhar um para o outro, né? E ninguém queria se acovardar diante do desafio. E o pessoal, e aí, pastor, vamos ou não vamos? Vamos embora então, vamos embora. Vamos seguir o rapaz aqui. E seguimos o rapaz, eu, mais o quarteto, e entramos ali por trás daquela cortina de águas, e ficamos ali por trás nos posicionando, e todos nós estávamos seguindo o indivíduo, porque tinha um lugar certo, exato, para pularmos. Porque senão corria um risco muito grande de nos afogarmos. Uma vez que a água caía, proporcionava um turbilhão, e se você caísse naquele turbilhão, a sensação era maravilhosa, parecia que você estava dentro de um liquidificador sendo batido. Então, pastor, muito cuidado aonde o senhor vai pular, porque se pular errado, a gente pode se afogar. E eu fica tranquilo, eu estava logo atrás dele, o quarteto atrás de mim, estávamos caminhando ali por trás do lençol de água, por trás daquela queda bonita, não enxergávamos nada, apenas aquela água caindo na nossa frente. Tínhamos que pular exatamente aonde ele pulasse. E para piorar a situação, ele escorregou. E ele foi antes. E nós nos desesperamos. Meu Deus, onde é que a gente vai pular agora? Porque ele caiu, ele escorregou literalmente e foi embora. Será que a gente vai pular aqui? E o pessoal, não, isso foi um acidente. Não é possível que ele tenha feito isso da própria vontade. Irmãos, ficamos desesperados. Porque voltar seria muito complicado. O negócio era pular. Especialmente porque todo o acampamento estava ao redor do lago esperando a gente pular. Pastor vai pular, vamos ver o pulo do pastor. Que expectativa, vocês não têm que ver nada do pastor, gente, que esculhambação. E ficamos ali. E o quarteto olhou para mim e disse, você está na frente, você pula primeiro. E eu pensei, Jesus, eu dei mais uns 2 passos para frente, se ele escorregou, porque estava muito na beirada, porque já estava perto de pular, então eu não vou muito para frente. 2 passos que é o suficiente para estar no lugar certo. Lugar certo para me dar mal. Aonde eu resolvi pular, era exatamente o lugar onde me colocava dentro do liquidificador. Entrei ali dentro, irmãos, e a cena que eu presenciava era os meus pés passando sobre a minha cabeça. E eu rodava, e ao mesmo tempo em que rodava por ali, comecei a orar desesperado. Deus, eu vou morrer, Senhor. E eu vou morrer com essa plateia me olhando. Todo mundo vai ver a minha morte. Já pensou, vai ser um dado histórico. Você estava lá no dia da morte do pastor Eduardo? Ah, estava, ele rodou. Irmãos, que situação. E sabe, quando você está ali, numa situação ali, prestes a... você está achando que você vai se afogar, vai morrer, e você ora desesperado. E teve uma hora, enquanto eu orava, que os meus pés passaram por sobre mim novamente, que eu estava rodando, mas só que dessa vez o meu pé, após a oração, bateu numa pedra. E quando eu bati na pedra, instantaneamente eu empurrei o pé e dei um salto para fora da água. E quando eu dei um salto para fora da água, eu já saí dando braçada, feito louco. E quando eu pude sair um pouco dessa situação e olhei para trás, eu vi o quarteto lá. Mas Papai do Céu misericordiosamente foi retirando, um por um. E eu saí nadando e eu percebi que todo mundo estava olhando. Aí eu falei assim, nossa, que vergonha, eu vou fingir que nada aconteceu. E aí fui dando braçadas, fui saindo, né, como se nada tivesse acontecido. E o pessoal, e aí pastor, legal o mergulho? Legal, maravilhoso. Vai de novo, pastor? Não, por enquanto não. Por enquanto eu vou ficar aqui na boa aqui. E o pessoal foi saindo, né? E fomos saindo. Eu, poxa, que bom. Ninguém percebeu nada. Tranquilo. E aí, rapidamente, eu fui saindo dali, irmãos, para ficar um pouco distante, para respirar mais à vontade. E quando eu estou saindo pelo corredorzinho ali, me passa um garoto, olhou para mim e disse, aê, pastor, quase morreu, hein? Que vergonha. Eu fui para ali para ser
algo útil para o acampamento, e eu fui muito útil para que todos rissem de mim o resto do acampamento. Quase me afoguei. Mas não, eu era muito experiente. Eu sei nadar, eu sei lidar com a situação. Imagina que eu vou ficar batendo como se fosse num liquidificador. Às vezes a gente confia demais na nossa própria capacidade para enfrentar circunstâncias difíceis. Os discípulos estavam muito tranquilos. Jesus, pode dormir aí. Estamos acostumados, somos experientes, vamos controlar essa embarcação e água é com a gente. Se alguma tempestade de repente acontecer e fomos arremessados aqui para fora do barco, estamos acostumados, é tranquilo, ninguém aqui jamais vai morrer afogado. A gente não teme a morte no meio do mar, a gente não tem medo, a gente não se sente inseguro ao enfrentar tempestades, porque estamos acostumados. Afinal de contas, surge, na verdade, uma indagação na nossa cabeça. Por quê? Por que Deus permite determinadas tempestades, determinados turbilhões na vida? Por que Deus permite que de vez em quando tenhamos a sensação de que estamos rodando dentro de um liquidificador nesta vida, dando voltas sem sair do lugar, e parece que vamos ter a nossa vida findada por conta das circunstâncias difíceis? Por que Deus às vezes permite que quase nos afoguemos na tempestade da vida? E quando eu falo de tempestade, eu estou tomando por sinônimo esses problemas que você está enfrentando, esses problemas que fazem parte do teu cotidiano, esses problemas que estão deixando você cada vez mais cansados deste mundo. Por que Deus permite todas essas tempestades? Porque tempestades são sinônimos de problemas. Por quê? Eu poderia, de repente, colocar algumas questões diante de você, e você analisa o seu contexto de vida particular. Será que Deus permite tais tempestades, tais turbilhões, para que nos coloquemos no nosso lugar? Porque, afinal de contas, não, eu estou acostumado com tempestade, eu cuido, eu resolvo, eu dou conta. Aí, de repente, quando entramos no turbilhão da vida, percebemos que a coisa é mais forte do que nós imaginávamos, é mais pesado do que nós pensávamos, e de repente aquela força que nós acreditávamos que tinham para lidar com a tempestade, ela foge. Ou, na melhor das hipóteses, ela não existe. Por que Deus permite esta tempestade? Para que eu me coloque no meu lugar, para que eu saiba quem eu sou, para que eu desça um pouco do palco, do pedestal onde me ponho, e eu reconheça que soberano é Ele, e que eu não passo de um pequeno ser humano. Desce do palco, amigão. Ponha-se no seu lugar. Todo-Poderoso é somente Ele. Você não é autossuficiente. Tudo o que você tem e tudo o que você pode é Deus que te dá, é Deus que te capacita. Nós não somos ninguém sem Ele. Talvez Deus permita a tempestade por um outro problema, por uma outra questão, para reconhecermos quem é Jesus. Não conheceríamos Jesus de fato se não passássemos por determinadas circunstâncias. Não teríamos o conhecimento pleno de Deus se não atravessássemos de repente o vale da sombra da morte. Ei, você acha que Jó teria sido o Jó que foi se não tivesse passado pelo que passou? Você acha que Jonas teria sido o homem que foi se não tivesse enfrentado aquela tempestade, se não tivesse passado por aquele momento lá no ventre daquele grande peixe? Você acha que Moisés teria sido lapidado como foi se não tivesse atravessado cada circunstância difícil? Você acha que Davi teria sido o homem que se tornou segundo o coração de Deus se não passasse por aqueles turbilhões, por aquelas tempestades? Você acha que Daniel teria se tornado o homem que se tornou se não passasse por tais tempestades? Por que Deus permite a tempestade? Porque é lá na tempestade que temos um conhecimento mais íntimo de Deus. Caso contrário, não teríamos. Ele não envia a tempestade, mas aproveita a mesma para se revelar para nós. Por que ao invés de ficar reclamando tanto da tempestade, você não aproveita para conhecer um pouco mais de Deus na tua experiência, no teu relacionamento? Por que Deus permite a tempestade?
porque ela nos prepara para circunstâncias maiores e melhores. Na verdade, ela às vezes é permitida por Deus em nossa vida, porque muitas vezes nós estamos frios na fé. Será que eu falo para alguém que está frio na fé neste momento? Desanimado, desmotivado? Sabe do que você está precisando? De uma boa tempestade na tua vida. Sabe do que você está precisando? Cair num liquidificador da vida e ficar batendo e vendo os pés passar por cima da tua cabeça, para de repente você clamar pelo Deus dos exércitos. Você está frio na fé? Está desanimado? Está magoado? Está chateado? Não quer vir mais à igreja? Está querendo abandonar Deus? Está querendo desistir do Evangelho? Você está precisando de uma tempestade para sacudir a tua vida, para que você abra os olhos e perceba que a vida não é do jeito que você imagina. A vida é uma associação íntima com Deus. Caso contrário, você não está fazendo a vida valer a pena. Será que você está precisando de uma tempestade para acordar? Por que Deus envia tempestades? Para que eu não fique achando que esse mundo é bom demais. O que é isso? Eu visto o que eu quero, eu como o que desejo, eu compro o que eu quero, vou aonde quero, passar férias quanto tempo eu quiser, que vida boa, eu tenho uma casa legal, eu tenho um carro bacana, tenho os filhos maravilhosos, todos eles estão com saúde, meu casamento é maravilhoso, tudo funciona às mil maravilhas na minha vida, nossa, que mundo legal! Ah, Jesus vai voltar para me dar um novo céu, uma nova terra. Ah, Jesus vai voltar para que eu tenha felicidade eterna. Não precisa ter muita pressa não, porque minha vida aqui está legal. Estou bem. Opa, tem saúde. Não sou rico, mas compro o que quero, como o que quero, vou onde quero. Tenho muitos amigos, minha vida aqui está bacana. Se eu não tiver uma tempestade, eu vou começar a achar que isso aqui é legal. A vida aqui é boa. Eu fico às vezes pensando, eu fui uma vez pregar numa igreja muito rica. E fui almoçar na casa de um irmão muito rico. E eu cheguei lá, né? Aquela casa gigante, extraordinária. Nunca fui em um lugar tão grande toda a minha vida. Talheres que você olhava, dava para pentear o cabelo, amigão. Fui até o local lá para lavar as mãos. A maçaneta do banheiro era folheada a ouro, amigão. A torneira do camarada era de ouro. Vou falar para um irmão desse, aí irmão, vamos para o céu, andar em rua de ouro. Minha torneira é de ouro, pastor. Que vidão! Se não tiver tempestade, vai começar a achar que a vida aqui é legal. Não vai ter tanta pressa de ver Jesus. O crente precisa passar por alguma tempestade. O crente precisa estar envolvido em algum turbilhão de dificuldades, porque isso, no final das contas, faz bem para nós, irmãos. De vez em quando, a gente precisa entender a declaração da Bíblia quando diz: melhor é ir a uma casa onde tem luto. Porque toda vez que a gente vai a um funeral, no final a gente diz: Jesus, volta logo, porque eu quero ver esse meu ente querido que acabo de me despedir. Agora, quando nós vamos à festa, parece que tudo é muito bom e a vida aqui é legal. E agora eu quero te perguntar, você está com pressa que Jesus volte ou você está muito feliz com a tua vidinha? Não se acomoda, querido. Porque se você se acomodar para o teu próprio bem, eu gostaria que Deus enviasse uma tempestade para você. Porque se nos acomodamos, esfriamos na fé, perdemos a intimidade com Deus. E o próprio Davi dizia: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu conhecesse um pouco mais o Senhor, os teus preceitos. Aliás, já que tempestades são sinônimos de problemas, você poderia levantar um histórico de tempestades. Quantas e quantas pessoas se aproximam: pastor, ore por mim, porque eu estou no meio de um turbilhão de uma tempestade. Pastor, clame ao Senhor por mim, porque eu sinto que o mundo está desabando sobre a minha cabeça. Pastor, minha mulher me traiu e está com 5 meses de gravidez do amante. Minha vida está arruinada, pastor. Uma tempestade. Outro dia me procura: pastor, minha vida está acabada. Por quê, irmã?
Pastor, eu não consigo viver bem com meu esposo, porque eu passei a vida inteira sendo abusada pelo meu pai. Tempestade, maremoto na vida, é ver a vida com os pés passando sobre a sua cabeça e com a sensação de que você vai se afogar. Notícias que destroem você, familiares que se perdem. Nesses dias eu estive participando com um amigo de um momento muito triste da vida dele. O irmão foi assassinado. E ele desesperado, inconsolável. Tempestades. E eu quero te fazer uma pergunta em nome do Senhor Jesus. Qual é a tempestade que você está envolvido? Qual é o turbilhão de problemas que está acometendo você? Quer ver um homem que passava por tempestades? Dá uma olhada na palavra, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 27. Você vai entender do que eu estou falando. E eu estou falando de um homem que sabe tudo sobre tempestade. E este homem chama-se o apóstolo Paulo. Aqui no 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 até o versículo 27, ele diz assim: são ministros de Cristo? Falam como fora de mim. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, açoites sem medidas, perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes. Perigos de rios, salteadores, perigos entre patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar e entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes, fome, sede, jejum, muitas vezes, frio e nudez. Doutor em tempestade, apóstolo Paulo. E diante de tudo isso, ao invés de pedir, Senhor, me livra dessas tempestades, Deus simplesmente dizia: olha, a minha graça te basta. A tempestade é necessária na vida do crente, para que o crente esteja junto com o Senhor do navio. E se por acaso você estava achando que o navio ia ter uma viagem muito tranquila, você estava muito enganado. Aliás, essa musiquinha que a gente aprende, desde as classes infantis da igreja, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem, isso é mentira. Porque nem sempre tudo vai muito bem. Às vezes os teus pés passam sobre tua cabeça e você pensa que vai afogar. Com Cristo no barco, nem sempre tudo vai muito bem, mas é uma garantia. Tudo vai terminar bem, porque Ele está no controle da embarcação. Vai terminar bem. Daqui a pouco, tudo vai ter um ponto final. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória para colocar um ponto final nessas malditas tempestades que nos atormentam. Agora, nós temos nos comportado com alguns extremos diante da tempestade. E isso tem provocado um desequilíbrio no povo de Deus. Estamos diante de um dilema, tomamos uma posição. Não, é o seguinte, ó, na tempestade eu não preciso fazer nada. Deus é quem faz tudo. Eu estou nas mãos de Deus e Ele vai fazer tudo. Eu vou ficar aqui de braços cruzados, esperando passar a tempestade. Isso está certo? Está certo isso, igreja? Claro que não. Eu estava voltando de viagem do Rio de Janeiro e vinha de carro com a minha família. E quando eu vinha neste carro, que não era muito novo, a cerca de 80 quilômetros, quando começou a chuviscar, 80 quilômetros para chegar em Belo Horizonte, vindo do Rio de Janeiro, começou a chuviscar e eu, obviamente, acionei o limpador de para-brisas, só que percebi que ele não estava funcionando. O motorzinho estava comprometido, eu verifiquei se era uma válvula, não era nada, enfim, problema. Mas a chuva não está tão forte, vamos prosseguir, afinal de contas estamos apenas a 80 quilômetros de Belo Horizonte, vamos em frente. Combinei com a minha esposa e com os meus filhos, e lá fomos para a nossa viagem em direção à capital mineira. Quando nos aproximamos um pouco mais de Belo Horizonte, agora cerca de 65 quilômetros,
Já estávamos ali na região onde tem umas mineradoras ali, junto à chegada de Belo Horizonte. Estávamos passando por ali quando o céu desabou. Uma tempestade forte demais, de modo que nem se o para-brisa tivesse funcionando a toda velocidade, certamente teríamos dificuldade para prosseguir a viagem. Tinha um viaduto logo em seguida, nós paramos o carro embaixo do viaduto. Eu cruzei o braço, vou esperar a tempestade passar. Começou a escurecer. Eu falei, e a tempestade nada. E caía chuva, e meus filhos aqui dentro, nós não tínhamos água para beber, nós não tínhamos comida, não tinha nada, acabou tudo. Eu falei, nossa, vamos ficar aqui até que horas? O celular ficou fora da área de cobertura para variar. O que eu vou fazer aqui nesse fim de mundo? Vou passar a noite aqui, sem ter o que comer, sem ter o que beber, debaixo desse temporal. Tem que fazer alguma coisa, eu estou no meio da tempestade. Deus, me ajuda, eu já havia orado. Senhor, apazigua isso daí, porque senão eu não consigo viajar. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso vir para aqui, para esse extremo, encarar a tempestade, cruzar os braços e dizer, não vou fazer nada. Deus vai agir, eu não vou fazer nada. Deus me ama, Deus me quer bem, então eu vou esperar Ele agir, eu não vou fazer nada. Então que Deus faz alguma coisa. Ei, não é essa a posição, amigão. Ideia. Opa! Tirei o cadarço do sapato, de um pé, de outro, emendei. Filho, me dá o teu. Desamarrou o tênis e emendou. Esposa, me dá a sua. Desamarrou o tênis e emendou. Fizemos uma corda. Saí do carro, amarrei a palheta, tum. Passei por dentro do meu vidro, por dentro da minha janela, estiquei, passei pela janela da esposa, amarrei na outra palheta do outro lado. Tum. Seguinte, quando eu puxasse, afrouxa. Quando eu afrouxasse, puxa. Liguei o carro, vamos lá. Ô, amigão, demorei mais de 2 horas para chegar em Belo Horizonte, debaixo de um temporal, mas cheguei. Palheta funcionou. Pelo poder da cooperação. Mas confesso que depois o braço ficou doendo, porque eu fiquei... Foi divertido. Triste, mas divertido. Vou ficar aqui de braço cruzado? Ô, Senhor, abençoa. Eu pedi para Ele abençoar. E Ele me deu a bênção me dando uma ideia de MacGyver, para poder... MacGyver, fui longe agora, hein? Nossa, eu fui lá na parte jurássica da história. Ei, o que você pode fazer para enfrentar a tempestade? Deus vai te abençoar, mas o que você está fazendo? Está fazendo culto com os teus filhos para enfrentar a tempestade? Está fazendo culto familiar? Está estudando a lição da escola sabatina? Está vindo à igreja? Está testemunhando de Jesus? A tempestade está caindo, o diabo está enfurecido contigo, está querendo tragar a tua alma e você está aí de braço cruzado. Abençoa, Senhor, e não faz nada. Ah, Senhor, abençoa, eu estou na tempestade da enfermidade, me dá mais saúde. Já mudou seu regime alimentar? Já começou a fazer exercício físico? Está bebendo mais água? Está dormindo direitinho? Está cuidando segundo o que diz o Espírito de Profecia para que você tenha uma melhor saúde? Ou está de braço cruzado? Me dá saúde, Senhor, me dá saúde. Corre atrás, meu irmão. Fica esperando as coisas cair do céu, depois, Deus não me ama, nada acontece. É um extremo. É um extremo. Agora olha o outro extremo. Não, Deus, fica tranquilo. Precisa nem ter trabalho comigo que eu resolvo. Tá? Deixa comigo. Olha como é que eu faço com a palheta, Senhor. Precisa nem do Senhor, não. Fica descansando aí. Vai cuidar lá do pastor Jimmy, que ele deve ter uma coisa para resolver. É o outro extremo. Qual é o equilíbrio? Qual é a coerência para se enfrentar uma tempestade? Deus querido, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, mas em nome de Jesus me dá a tua bênção, porque eu não quero dar um passo sem que seja abençoado pelo Senhor. Equilíbrio. Tem você adotado este ponto de equilíbrio para enfrentar a tempestade, fazendo a tua parte, de repente como uma águia que abre as asas e voa 90 quilômetros por hora, perde algumas penas, se machuca, mas traspassa as negras nuvens para se colocar nas alturas. É a tua parte, meu irmão. E Deus vai abençoar você para te dar a vitória. Que tempestades que você está metido?
Que tempestade que você está afundado. A tempestade muitas vezes nos gera medo. Pastor, eu estou com medo. Medo da solidão, medo do escuro, medo da morte. Qual é o medo que te perturba? Aliás, por falar em perturbação, lembra de Jesus com a sua declaração em João capítulo 14. Não se turbe. O verbo turbar-se era uma linguagem usual de pescadores. E eles usavam este verbo para caracterizar o mar agitado em dia de tempestade. Jesus estava dizendo, não fiquem com o coração perturbado, não fiquem com o coração como se estivessem em um dia de grande tempestade, sendo agitado de um lado para o outro, por causa dos problemas da vida. Creia em Deus, creia também em mim, ele declarou. Não tenha medo, acredita, porque o amor lança fora o medo. 1 João capítulo 4, verso 8. Não precisa ter medo. Confia no amor de Deus por você. Confia no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Segura na mão de Deus, porque Ele vai te dar a vitória. Este é o milagre. Ele vai apaziguar a tempestade da tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele fará. Inclusive, acalmar tempestades. O problema nosso é que nos concentramos tanto nos problemas, que esquecemos que Ele está no barco. Os discípulos simplesmente se esqueceram. E se não esqueceram, por que que o buscaram em último lugar? Última alternativa. Jesus, já tentamos de tudo, acorda aí, pelo amor de Deus. Depois que tudo falha, que busca o Mestre, e o Mestre é tão misericordioso que assim mesmo ainda atende. A tempestade não incomoda Jesus, ele dorme tranquilamente, mas quando o filho grita, Mestre, ele acorda. Porque o que mais chama a atenção de Deus nessa terra é o clamor de seu filho. Nada chama mais a atenção de Deus nesse momento do que o clamor que parte do teu coração aflito e temeroso por conta das tempestades da vida. Todas as embarcações têm um instrumento chamado giroscópio, que é o mesmo instrumento que também tem nos aviões. Para que era um giroscópio, um pequeno aparelho que gira em alta velocidade, um aparelho metálico. Por que gira em alta velocidade? Para manter o curso, para não perder o rumo no meio da tempestade. Giroscópio mantém a direção, por pior que seja a tempestade. Está você perdendo a direção por causa dos problemas da vida? Está perdendo o equilíbrio, meu irmão. Jesus quer te equilibrar agora, sendo o giroscópio da sua vida, colocando você no rumo, para que você atravesse essa tempestade e seja um vencedor em nome de Jesus Cristo. Equilíbrio. Conheci um jovem há cerca de 17 anos atrás. O nome dele é Júlio César. E quando o conheci no Jardim Redentor, Belfor Roxo, lá na Baixada Fluminense, na igreja onde minha esposa frequentava. E eu fui até lá porque nós estávamos namorando, estávamos nos conhecendo e conheci, consequentemente, esse rapaz que frequentava essa igreja. E uma história de tempestades. E sabe, o tempo passou e eu fiquei 17 anos sem ver esse indivíduo. E finalmente o reencontrei agora, no início do ano, no mês de janeiro, quando participando de um projeto missionário denominado Missão Caleb, onde os jovens dedicam as suas férias para trabalhar no evangelismo, numa cidade onde existe pouca presença adventista ou nenhuma. E o que fez o Júlio César? Se alistou para participar na Missão Caleb. Eu vou dedicar parte das minhas férias para Jesus. E quando eu fui visitar um dos pontos da Missão Caleb, lá na associação onde sou o líder do Ministério Jovem, no mês de janeiro, mais especificamente na Serra do Salitre, distrito de Patrocínio, Triângulo Mineiro. Cheguei lá naquela pequena cidade e quando chego lá para visitar os Calebs, apenas 6 pessoas, dentre eles o Júlio César, que não via há 17 anos. E o Júlio César sempre teve uma história que sempre me chamou a atenção. Ele se envolveu num acidente onde o seu próprio irmão pôs fogo nele, quando pequeno. Queimaduras nos braços, queimaduras no rosto, junto à mandíbula, de modo que a cicatriz resultante da queimadura
fez com que sua pele ficasse bastante esticada, dificultando para ele a movimentação do maxilar, de modo que ele não tem tanta articulação quanto eu e você temos para falar. Então ele fala, mas ele fala com um pouco de dificuldade por conta da sua grande cicatriz. Mas ele foi crescendo. E pouco tempo depois percebeu uma dificuldade no seu globo ocular. E cada dia que passava estava enxergando com mais dificuldade. Procurou o médico e fez um acompanhamento. E o médico percebeu que ele estava com uma doença que estava consumindo o seu globo ocular. E o resultado final, teve que se submeter a uma cirurgia. Um dos seus olhos foi arrancado. E no lugar foi colocado uma prótese de vidro. Queimaduras pelo corpo. No lugar de um dos seus olhos, um olho de vidro. O tempo foi passando. E como se não bastasse já essas duas tempestades, esses dois turbilhões, agora um novo. Descobre uma doença degenerativa na coluna. É possível que daqui a alguns anos ele não mais tenha a possibilidade de se locomover tão bem quanto nós nos locomovemos, porque a sua coluna está sendo atingida por essa doença degenerativa. Deus não gosta de mim para me mandar tanta tempestade assim, tanta tormenta. Primeiro foi a queimadura pelo meu próprio irmão, agora eu perco a capacidade de enxergar em uma das minhas vistas. E agora uma doença degenerativa na coluna, que me impossibilita desenvolver as atividades normais como qualquer outra pessoa. Tem muita gente que toma uma posição diferente nas tempestades. Se afasta de Deus, se revolta com Deus, abandona tudo, fecha o seu rosto para o mundo e para as pessoas, se tranca dentro de uma caverna escura e fria, achando que isso tudo vai fazê-lo vencer a tempestade. Ele não. Apesar de estar enfrentando tudo isso, o que eu posso fazer para Jesus? Dedicar as férias, colocando o dinheiro do meu bolso, pagando a minha passagem, indo para um lugar onde eu não conheço ninguém, para dedicar 15 dias de intenso trabalho para ganhar almas para Jesus. Resultado? 6 pessoas abalaram uma cidadezinha do interior. Programa na rádio todos os dias anunciando o amor de Deus. Conferência todas as noites, mais de 40 estudos bíblicos ao longo do dia. Praças sendo reformadas pelo trabalho voluntário e material conseguido junto à Secretaria de Obras da cidade. Todos vestidos, caracterizados. 6 pessoas, no final de 15 dias, batizadas em nome de Jesus. Tudo por quê? A posição que você escolhe para estar no meio da tempestade. Vai cruzar os braços, reclamar da vida, faz tudo, Senhor? Ou vai ficar aqui e dizer, deixa que eu faço tudo e se arrebenta do mesmo jeito? É colocar nas mãos de Deus e não abandoná-lo, por pior que seja a tempestade da sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta neste momento em nome de Jesus. Qual tem sido a tua tempestade? Onde você pressente que de vez em quando parece que você vai se afogar? O Senhor Jesus quer fazer um milagre na tua vida de te acalmar essa tempestade, porque ela tem um propósito, é para você ficar mais perto dele. E ao invés de se afastar de Deus, você precisa segurar mais firme nas mãos do Senhor. E a despeito da tempestade, por mais cruel que seja, tua vida tem que ser uma bênção em nome de Jesus. E o Senhor te chama neste momento, você que me assiste por intermédio da internet, você que está me assistindo por intermédio deste DVD, o Senhor te chama para ser o teu companheiro no meio desta turbulenta tempestade. Mas você precisa tomar uma decisão, fazer a tua parte, entregar o teu caminho nas mãos de Deus. E como é que você pode fazer isso? Ao ouvir esta canção, que a Dalva vai cantar agora.
Você pode se levantar de onde você está em nome de Jesus e vir aqui se colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu não quero ficar do lado de lá e não quero ficar do lado de cá, eu quero me colocar nas tuas mãos e fazer o que tiver ao meu alcance para que essa tempestade seja uma oportunidade para ver a tua intervenção. Deus te chama neste momento. Quer se entregar mais uma vez nas mãos dele? Levanta daí em nome do Senhor e venha até aqui ao altar do Senhor, entregar o seu caminho, confirmar a sua fé e segurar nas mãos do Salvador em meio a esta tempestade. Não se afaste dele, se aproxime mais, grite, clame, porque o prazer de Deus é te escutar. E se existe um som que ele dá prioridade neste planeta, este som é a tua voz. Se você falar, ele vai te escutar, porque você é o filho querido que ele gosta tanto de atender, mesmo em meio à tempestade. Levanta daí e vem aqui, em nome do Senhor, orar comigo. O Senhor te chama, vem. Querido Deus, Paizinho, nós queremos colocar neste momento a nossa vida nas tuas mãos. Queremos que tu ouças o nosso clamor em meio à tempestade e venha nos socorrer, porque nós não queremos que o barco afunde e nos afoguemos. Salva-nos, o teu povo te clama, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. E se porventura temos nos comportado num extremo de nos sentirmos autossuficientes para enfrentarmos a situação sozinho, nos perdoa. E por outro lado, se temos cruzado os braços, esperando que tu ajas sozinho, sem que façamos a nossa parte, nos perdoa também. Queremos nos colocar nas tuas mãos e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a nossa vida seja uma bênção e uma glória ao teu nome. Toma nas tuas mãos o teu povo que clama aqui, que clama através da internet, ou que nos assiste por intermédio deste DVD. Que tua bênção repouse sobre a nossa vida, em nome de Jesus.